Na sexta-feira, 6 de dezembro, Maria de Lourdes Nunes, conhecida carinhosamente como Lourdinha, regressou à casa do Pai. Durante sua estada na Terra Santa, foi editora-chefe e coordenadora dos conteúdos produzidos pelo Christian Media Center. No dia 7 de dezembro, Sua Santidade o Papa Francisco deu a sua bênção ao presépio de Belém durante uma cerimônia na Sala Paulo VI, no Vaticano. De 4 a 8 de dezembro, na Igreja do Santíssimo Salvador, em Jerusalém, os frates da Custódia da Terra Santa celebraram a Imaculada Conceição com um tríduo, as vésperas e a missa solene. Iniciamos um percurso espiritual e histórico guiado pelo padre Carlo Giuseppe Adesso, da Diocese Italiana de San Marino Montefeltro, para conhecer algumas particularidades da Basílica da Natividade de Belém. Na sexta-feira, 6 de dezembro, Maria de Lourdes Nunes, conhecida carinhosamente como Lourdinha, regressou à casa do Pai. Nascida em 12 de fevereiro de 1960 em Bananal, Brasil, ingressou na comunidade Canção Nova desde o seu início. Em 2006, foi enviada a Jerusalém como jornalista para produzir conteúdos para a TV Canção Nova no Brasil. Logo surgiu a proposta da Custódia da Terra Santa de colaborar com a Canção Nova para a criação do que hoje conhecemos como Christian Media Center, com o objetivo de contar a Terra Santa, a vida dos cristãos, as atividades da Igreja e a missão da Custódia ao mundo inteiro. Desde então, trabalhou incansavelmente para cumprir esta missão. Através do programa Terra Santa News, produziu inúmeras notícias, documentários e transmissões, inicialmente em italiano e português, posteriormente traduzidos para mais de 10 idiomas. Ao longo desse período, foi editora-chefe e coordenadora dos conteúdos produzidos pelo CMC. Com seu modo direto e espontâneo, acompanhou as visitas de Papa Bento XVI e do Papa Francisco, contando também os acontecimentos da Custódia da Terra Santa e do Patriarcado Latino de Jerusalém. Lourdinha não foi apenas uma comunicadora, foi uma missionária, uma visionária que entregou a sua vida a Deus, fazendo do seu amor a Jesus a motivação fundamental para o cumprimento da sua missão. Os frades da Custódia saúdam-na de modo especial. Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, expressou seu apreço e admiração. Para nós, frades da Custódia, Lourdinha foi muito mais que uma colaboradora. Foi uma irmã e uma amiga que compartilhou nossa vocação e nossa missão, caminhar nos passos de Jesus, na sua Terra Santa e anunciar o quinto Evangelho em palavras, imagens e obras. Numa terra marcada pelo peso da guerra e da destruição, nasceu um extraordinário presépio, uma iniciativa da Embaixada da Palestina junto à Santa Sé e do Alto Comitê Presidencial para os Assuntos da Igreja na Palestina. Cada detalhe ressoa como um clamor poderoso: parem o sangue que corre na terra e restituam à humanidade a sua mensagem. No dia 7 de setembro, Sua Santidade, o Papa Francisco, deu a sua bênção ao presépio de Belém durante uma cerimônia na Sala Paulo VI, no Vaticano. Estiveram presentes membros da delegação palestina, incluindo o Dr. Rami Kouri, membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, e o embaixador do Estado da Palestina junto à Santa Sé, Issa Kassissier, juntamente com o vigário da Custódia da Terra Santa, Frei Ibrahim Faltas. A ideia do presépio nasceu no coração das Chagas, em Belém, no berço de Cristo. Esta gruta representa uma mensagem vinda de Belém dirigida à Sua Santidade o Papa e ao mundo inteiro. Um convite a rezar pela dignidade e pela paz na terra, que é símbolo de paz, amor e santidade. É uma referência à Palestina, terra do berço de Cristo.
Basta de guerras, chega de violência. Sabe-se que na fábrica das armas um dos maiores investimentos é justamente esse, ganhar para matar. Mas como isso é possível? Basta de guerras. As palavras do Papa Francisco ressoam com uma firme rejeição à violência e um apelo direto para pôr fim ao ciclo de conflitos, que nada mais fazem do que causar sofrimento e perdas para todos. Esse presépio envia uma mensagem ao mundo inteiro. Onde você está para um cessar-fogo? Onde você está para impedir os massacres? Onde você está ao lidar com a fome? Qual é a sua posição sobre os direitos humanos? Onde você está quando se trata de justiça? Qual é a sua posição sobre a legitimidade internacional que exige a criação de um Estado palestino dentro das fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital? Essas questões são dirigidas aos líderes do mundo ocidental e americano. A cerimônia foi seguida por uma missa dedicada à paz e ao fim da guerra na Palestina, celebrada na capela de Nossa Senhora dos Húngaros, no Vaticano, e presidida por Frei Ibrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa. Sua Santidade, o Papa Francisco, expressou com suas palavras a profunda dor pela situação na Terra Santa, em particular em Belém, descrevendo-a como Belém sofre e sangra. Hoje rezamos de modo especial por Gaza, pela Síria, pela Terra Santa e pelo Oriente Médio, para que Deus nos dê a verdadeira paz de que necessitamos há mais de 70 anos. Amém. O presépio foi habilmente esculpido por artistas de Belém, estudantes de escolas e pessoas com necessidades especiais, transformando-o numa obra de arte que expressa o desejo de viver. Feito em madeira de oliveira, conta a história da Terra Santa. As figuras da Sagrada Família emergem nos seus mínimos detalhes, enquanto uma estrela de madrepérola brilha acima delas, iluminando o caminho para a paz. Nessa estrela está gravado o versículo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Tu és formosa, Maria, e o pecado original não está em ti. Estas são as palavras iniciais do hino Tota Pulcra, que desde o século IV testemunha a fé dos cristãos na Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Este hino formou o coração dos franciscanos, que têm a Imaculada Conceição como padroeira desde antes da proclamação oficial do dogma em 1854. Esta não é uma invenção dos frades, mas é o próprio Francisco quem a escolhe como padroeira e rainha da Ordem Seráfica, porque Francisco não era simplesmente um santo, mas era aquele que meditava muito sobre as Escrituras, a ponto de perceber que, no final, a Virgem Maria também tinha feito a mesma coisa. E Francisco escolhe o mesmo caminho e indica-o aos seus frades como o caminho que também nós hoje, para preservar o seu carisma, devemos seguir. Este ano, Frei David dirigiu as meditações do Tríduo em preparação à solenidade da Imaculada Conceição, promovida pela Custódia da Terra Santa na Igreja de São Salvador, em Jerusalém. Na igreja foi realizado um altar dedicado à Virgem Imaculada, com uma reprodução da pintura Imaculada franciscana do artista espanhol Raul Berzosa. Falar da Imaculada Conceição significa falar de muitos séculos de história e, sobretudo, de muitos séculos de missão e evangelização. O que os frades franciscanos fizeram ao longo dos séculos, menciono um. Falo do beato João Duns Scots, aquele que teve o mérito principal de ter formulado esta verdade de fé. O mérito reside precisamente em ter inspirado no povo de Deus, em nós, esta grande devoção à Virgem Maria. Na noite de sábado, os frades rezaram o Santo Rosário juntamente com os fiéis da paróquia e, logo após, as vésperas solenes.
A Santa Missa solene no dia da Imaculada Conceição encerrou o trido. Frei Johnny Janluff presidiu a Eucaristia e sublinhou na homilia que esta celebração nos lembra que nada é impossível para Deus. O caminho que percorremos nesses 3 dias é um caminho que quer mostrar a Virgem Maria como a mulher nova, como uma mulher que não é venerada simplesmente porque é imaculada, mas porque antecipa qual será o nosso destino. Maria é a mestra que acolhe o Senhor Jesus que entra na nossa vida, e não há cenário mais bonito do que o tempo do Advento, precisamente para podermos fazer isso. Portanto, Maria é quem acolhe a palavra de Deus. Maria é quem abre a toda a humanidade, através do acolhimento de Deus, os bens da salvação eterna. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a esta bela e enorme praça que nos acolhe na cidade de Belém. Esta praça é o coração de Belém, um local tão querido por todos nós, um local que já no seu nome, Belém, contém tudo o que iremos visitar e dizer neste especial. Belém é uma palavra que pode ter 3 interpretações diferentes, dependendo de sua etimologia. Há uma etimologia, uma explicação, que eu chamo de arcaica, de uma antiga divindade cananeia, portanto anterior à história de Israel, e o nome da cidade significa casa de batalha. E se você pensar bem, uma grande batalha entre as trevas e a luz foi travada aqui, como diz o evangelista João. Há uma segunda etimologia, a mais famosa, do hebraico, onde Belém significa casa do pão, e aqui São Jerônimo, que conheceremos e encontraremos durante o nosso percurso, saudou Belém com essas palavras: Salve Belém, cidade do pão, onde nasceu aquele que é o pão do céu. Mas há também uma terceira etimologia, a qual gosto muito, do árabe. Belém significa casa da carne. E isso também é muito belo, se pensarmos bem, porque aqui o Verbo de Deus assumiu a nossa carne mortal, nasceu da Virgem Maria e compartilhou nossa condição humana em tudo, menos no pecado. Esta grande praça apresenta-nos a Basílica com o menor portal do mundo. Podemos ver a pequena porta atrás de mim, uma passagem com apenas 130 centímetros de altura. Geralmente é chamada de Porta da Humildade. Certamente se pode fazer uma leitura espiritual desta porta, mas na verdade aquela porta tão pequena fala também de toda a história, de toda a dificuldade que esse lugar e aquela porta testemunham. Para entrar na Basílica, você deve se curvar, e nós nos curvaremos para empreender este longo percurso, para descobrir não só os lugares, mas, sobretudo, a procissão diária que acontece dentro dos lugares santos que viram o nascimento de Cristo, a adoração dos magos, o presépio e assim por diante. Del Cristo, l'adorazione dei magi, il presepe e così via. A fachada dessa basílica é como um pergaminho que fala. Na parte superior, podemos ver o gigantesco portal que dava entrada à antiga basílica, aquela que Santa Helena mandou construir entre 326 e 333, e ampliada pelo imperador Justiniano, 2 séculos depois. Descendo, podemos ver um segundo portal. Facilmente o reconhecemos por esta espécie de arco pontiagudo. Chama-se Arco a Sesto Acuto, que é o portal da Basílica Cruzada, também em memória dos reis cruzados de Jerusalém. Por exemplo, Balduíno I e Balduíno II, que nesta basílica, na madrugada de 1100, foram aqui coroados, não em Jerusalém, por respeito ao Rei dos Reis, Nosso Senhor, que em Jerusalém foi morto. E depois, descendo um pouco mais, vemos aquela que eu chamo de a Porta Franciscana,
a porta da humildade, essa abertura de 130 centímetros. Ouvimos falar dela no final do século XVI e, evidentemente, esta entrada foi rebaixada não por razões espirituais, mas porque, na época com a conquista otomana, havia o risco de os muçulmanos entrarem na igreja com animais de carga. E os franciscanos, para evitar a profanação da igreja, rebaixaram ao máximo a entrada. Obviamente, há também um perfil espiritual, a humildade que é necessária para abordar o mistério do nascimento de Cristo. E agora, com grande humildade e alegria, entramos para descobrir um pouco desse grande mistério. Betlemme è importantissima per la nostra fede, è importantissima anche per la fede della Chiesa. Se ci pensate, la fede della Chiesa Belém appoggia... é importantíssima para a nossa fé e para a fé da Igreja. Se pensarmos bem, a Igreja se refere à Terra Santa em 3 lugares muito específicos. Em primeiro lugar, a Basílica do Santo Sepulcro, onde se encontra o Calvário no qual Jesus morreu, e a tumba vazia, local da sua ressurreição. Depois temos o cenáculo, em que Cristo antecipou o seu sacrifício no sacramento da Eucaristia. E depois temos Belém, onde estamos. Aqui o Senhor se tornou um de nós, ou como diz Santo Atanásio, um grande padre da Igreja do século IV. O Filho de Deus tornou-se como nós para nos tornar semelhantes a Ele, um pouco daquilo que normalmente cantamos. Mas é Santo Agostinho quem tem uma frase muito bonita e adequada para esse lugar. Diz-nos ele: poderia haver maior misericórdia para conosco do que aquela que induziu o Criador do céu a descer do céu e o Criador da terra a revestir-se de um corpo mortal? Belém demonstra que a nossa fé não se baseia numa ideia, não se baseia numa teoria, nem sequer nas palavras de um livro, mas a nossa fé se fundamenta em uma pessoa, num acontecimento concreto que pode ser tocado, e tocando-o pode ser visto, e ao vê-lo e tocá-lo pode-se crer. Belém é fundamental para a nossa fé. Betlemme nel corso della storia recente è stata visitata da 4 pontefici. Belém foi visitada por 4 papas na história recente. Em primeiro lugar, em 1964, recordamos a visita memorável do Papa Paulo VI, porque foi o primeiro Papa, depois de São Pedro, a retornar à Terra Santa, e em particular aqui em Belém. Uma visita grandiosa é de Paulo VI, porque aqui veio por ocasião da Epifania do ano de 1964 e celebrou a Santa Missa no altar dos Reis Magos, dentro da Gruta da Natividade. Portanto, um momento de grande intensidade. Posteriormente, chegamos ao ano 2000, a vez do Papa João Paulo II, que, em pleno Ano Santo, em particular de 20 a 26 de março, desejou fazer uma peregrinação à Terra Santa. Volle effettuare un pellegrinaggio in Terra Santa. Dopo di lui, 9 anni dopo... Depois dele, 9 anos depois, em 2009, foi a vez do Papa Bento XVI. Ainda se conservam as imagens de Bento XVI devotamente recolhido na Gruta da Natividade. Infine nel 2014, dal 24 al 26 maggio, anche Papa Francesco ha effettuato una breve visita. Gli ultimi 3 pontefici, a differenza di Paolo... E finalmente, em 2014, de 24 a 26 de maio, o Papa Francisco também fez uma breve visita.
Os últimos 3 papas, ao contrário de Paulo VI, celebraram a Santa Missa com ampla participação popular na Praça da Manjedoura, aquela de onde iniciamos o nosso percurso. Ad elevare insieme con me una intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.